professor Carlos Aguiar de Medeiros. Muito obrigado. Obrigado, Pedro, pelo convite. Também para mim é um prazer estar aqui. Eu já tive algumas oportunidades de discutir, conheço diversos professores aqui da casa. E é interessante que o Pedro resolveu, e é raro isso, chamar pessoas com posições tão distintas sobre os mesmos fatos. Aliás, isso também eu acho que faz parte, da nossa profissão da economia, não é? Porque, na verdade, como não se trata de uma ciência exata, embora muitos acham que seja uma ciência exata, que possa se demonstrar, e quanto mais próxima, não fazendo um blague com ele, mas mais próxima da física, mais próxima da ciência exata, mas a verdade é que não é assim. E as discussões, portanto, em economia são intermináveis. Eu creio que talvez seja proveitoso vocês perceberem exatamente as diferentes perspectivas e abordagens. Nesse sentido, Pedro, eu acho que é bem interessante você juntar coisas, ou ideias e perspectivas distintas. Mas eu gostaria de começar a minha apresentação discordando essencialmente de uma mensagem principal que foi levantada aqui, e do qual eu vou tentar qualificar daqui a pouquinho, de que houve uma consistente política desenvolvimentista ao longo do governo Dilma e que esta política é responsável pelos malfeitos microeconômicos aqui gerados. Essa é uma proposição que eu vou discutir daqui a pouco, não me parece sustentável. Há um conjunto de interpretações, veja bem, que a própria ideia do desenvolvimentismo, do Estado desenvolvimentista, não tem um modelo de como é que você organiza isso, não tem uma forma específica, as variantes nacionais são muito distintas e, portanto, é muito difícil você dizer que... Mas eu vou tentar argumentar com vocês que um dos elementos principais e fundamentais do desenvolvimentismo, pelo menos na forma como se estruturou no Brasil historicamente, que é a taxa de crescimento dos investimentos do setor público no período Dilma, em vez de crescer, diminuiu fundamentalmente. Quer dizer, um dos grandes problemas do governo Dilma foi exatamente, uma parte, foi o colapso dos investimentos públicos e o colapso da sua capacidade estratégica de planejar, seja no setor elétrico, seja sobretudo no setor do petróleo. O setor do petróleo, então, entre outros aspectos, eu poderia citar aqui o problema do atraso das refinarias e o atraso da nafta, da produção de nafta, que teve um impacto extraordinário sobre a imensa demanda por importações no Brasil no período Dilma, decorre em grande parte, não, e essa vai ser uma outra questão que eu vou daqui a pouco polemizar também, quer dizer, que com os chamados economistas novos desenvolvimentistas que tendem a colocar na taxa de câmbio e no desequilíbrio da taxa de câmbio o elemento fundamental e que explica o baixo crescimento e o baixo investimento no setor industrial brasileiro e seus problemas fundamentais. Mas, só para levantar esse ponto, a questão me parece, digamos, da falta de planejamento, o atraso das refinarias, a importação de nafta, o fato de que o setor petroquímico brasileiro não transitou para o gás, que é muito mais eficiente como base energética e competitiva para a produção. Isso decorre da falta de planejamento, e não do excesso de planejamento, mas da sua falta. E isso não era alguma coisa que os sinais de mercado poderiam imediatamente resolver. Portanto, daqui a pouco eu vou qualificar melhor, mas a ideia de que simplesmente represamento de tarifas, represamento de preços públicos denota a existência de um Estado desenvolvimentista que praticou, como acabou de ser citado aqui no gás, uma trajetória eficaz. Não me parece isso. Me parece que houve um intervencionismo que mais significou um controle de preços que
do que propriamente de uma visão estratégica de mover a taxa de crescimento ex ante, tentando mudar a estrutura produtiva na direção de uma matriz industrial mais eficaz, que é o que sempre caracterizou o Estado desenvolvimentista. Isto não existiu no governo Dilma, ao contrário, ela foi assodada por aqui e ali, administrando a curto prazo, juntando uma bricolagem de atividades e de intervenções que não faziam sentido se juntas, mas que não denotaria, a meu ver, essencialmente um Estado desenvolvimentista cuja sua falência decorra intrinsecamente da sua própria existência de um Estado intervencionista. Então, esse é um dos pontos que eu queria levantar aqui. Mas eu gostaria também de sublinhar que, e uma das discussões que eu quero fazer mais aqui na frente, é a existência de que os problemas da desaceleração do crescimento que ocorreram nos últimos tempos, e no governo Dilma em particular, sobretudo de 2010 até 2014, decorrem estrita ou especificamente de erros de ou concepção da política macroeconômica ou erros de execução. Eu creio que nós precisamos, talvez, disputar um pouco a ideia da noção de erros e buscar elementos, digamos, talvez mais próximos da economia política, de entender quais são as coalizões políticas que estão por detrás das escolhas que foram aqui levantadas. Então, esse é um outro ponto que eu gostaria também de sublinhar, que eu acho que não me parece satisfatória a ideia da noção de apontar o que se passou apenas por uma questão de erros macroeconômicos. Uma outra área que eu vou começar a disputar aqui é a ideia de que teria havido, ao longo desse período, e agora a minha discussão principal é menos com o que me parece o pensamento mais ortodoxo, ou de fundamento neoclássico para a interpretação do que se passou, mas aqui eu diria, na perspectiva novo desenvolvimentista, que tem uma outra raiz, digamos, teórica, no pensamento pós-keynesiano, e que, claro, eu não vou me referir especificamente a um economista A ou B ou C, e também por novos desenvolvimentistas, há um núcleo muito grande de pessoas que digamos, trilham algumas hipóteses, mas não todas as mesmas hipóteses, mas a ideia de que teria o período da Dilma teria se caracterizado por uma estratégia social desenvolvimentista ou um regime de crescimento liderado pelos salários, e que, não obstante alguns elementos positivos, elevação da taxa de salário real, etc., ampliação dos gastos sociais, mas teria como equívoco principal a valorização da taxa real de câmbio, e que isso decorreria de uma estratégia meio anacrônica, talvez de um keynesianismo em economia fechada, ou, enfim, algum elemento que teria levado a um desequilíbrio dos preços macroeconômicos fundamentais, a taxa de câmbio, a taxa de salário, e que, portanto, e claro que a solução tanto numa perspectiva mais ortodoxa, quanto numa perspectiva novo desenvolvimentista, passaria aí para uma reequação desses preços macroeconômicos fundamentais, ainda que haja uma enorme diferença sobre o peso em que cada um deles deveria possuir. Sem dúvida nenhuma que numa abordagem ortodoxa, a força, a percepção de que existe uma coisa chamada uma insustentabilidade entre o estoque da dívida bruta em relação ao PIB, que é considerado excessiva. Antigamente, só apenas uma parte, sobretudo o professor Delfim Neto falava da dívida líquida, e aí, de repente, mudou para a dívida bruta, e a ideia de que a dívida bruta sobre o PIB é um indicador do risco do país, e, portanto, a sua redução torna-se absolutamente essencial para resgatar o quê? A crença e a confiança dos mercados, e aí retomar, por esta razão, uma decisão autônoma dos investidores privados, que aí, confiantes numa outra equação macroeconômica, irão nos conduzir
para um caminho de retomada dos investimentos liderado pelo setor privado. E isso é seguramente por um maior protagonismo do crescimento das exportações, com uma taxa de câmbio agora mais competitiva, se ela vier a se constituir através da política do Banco Central. Então, nesse modelo, se tudo der certo, na perspectiva dessas duas proposições, nós transitaríamos de um regime de crescimento puxado meio pelos salários e muito mal feitos microeconômicos para um regime agora de crescimento mais arrumado do ponto de vista microeconômico e que seria puxado talvez pelo investimento privado, pelas exportações, animados aí com uma nova equação macroeconômica considerada correta. Eu teria totais divergências com as hipóteses que estão por detrás dessas apostas e também com o grau em que as interpretações correntes elas se ajustam de fato aos fatos. Começaria então a uma proposição que seria o seguinte: será que o que se passou de 2010 para cá foi exatamente o mesmo regime de política econômica e as mesmas prioridades e o mesmo, digamos, a mesma dinâmica macroeconômica que se caracterizou no período de 2004 a 2010? Não me parece que tenha sido. Me parece que em 2010 houve uma mudança substancial em relação ao regime de crescimento anterior. E essa mudança se verifica não apenas nos números, não apenas porque houve uma desaceleração muito grande, mas as prioridades e a forma como o governo vai equacionar, digamos, por onde cresce, por onde se move a economia, vai mudando sistematicamente. Vamos dizer, em 2009, o Brasil praticou aquilo em que, na economia mundial, muitas interpretações também, aparece como um breve momento Keynes. Logo depois da grande crise, diversas economias, e o Brasil em particular, utilizaram diversos instrumentos anticíclicos muito importantes. Muito importantes. De certa maneira, o Brasil praticou aí alguma coisa que já vinha, digamos, de 2006 para até 2010, uma trajetória de crescimento em que aí, de fato, você vai localizar alguns elementos do que o Samuel estava falando, com grande protagonismo, inclusive nos investimentos públicos. Mas isso interrompe em 2010. Em 2010, muda o chamado a uma descontinuidade na ideia de quem vai puxar o crescimento econômico. E como é que se movimenta isso? Primeiro, um compromisso de aumentar o superávit primário. 2010. O superávit primário sobe em seguida, né? Vai para 3,1% em 2011. Né? Há um compromisso também de recuperar a competitividade das exportações, reduz a taxa de juros, o câmbio se desvaloriza e só não segue desvalorizando porque está um repique inflacionário e o governo então suspende a desvalorização, mas ela ocorre e em seguida, o que faz o governo? Exatamente para compensar e para induzir que agora o investimento vai ser puxado pelo setor privado e pelas exportações, o que faz o governo? Devoluções fiscais, isenções fiscais, todo um conjunto e mesmo represamento de tarifas para baixar os custos e estimular que as margens de lucro subam para que agora a política macroeconômica deixa de ser uma política puxada pelos gastos públicos. A taxa de crescimento do consumo diminui, a taxa de crescimento do consumo do governo diminui, os investimentos públicos das empresas estatais caem. Nesse mesmo período, ao mesmo tempo que o governo resolve
trocar, então, o estímulo que era antes o investimento privado, ele era arrastado e induzido pelos gastos do governo, expansão do consumo e aumento das exportações. Agora, como as exportações crescem menos, como os investimentos públicos crescem menos, como os gastos do governo crescem menos, a ideia era trocar estes mecanismos de indução da demanda agregada pela taxa de investimento do setor privado através do aumento das margens de lucro e que dão uma taxa de câmbio mais favorável. Só que a taxa de investimento não veio. Só que os investimentos não ampliaram. Só que o setor privado, que seguramente, isso não era que era uma coisa que estava acontecendo no passado, não. A taxa de investimento do setor privado de 2004 a 2010 foi 8% ao ano. Há um mito, inclusive, supor que no regime anterior era um regime puxado pelo aumento do consumo. É claro que o consumo das famílias, macroeconomicamente, o consumo do governo são os componentes maiores do crescimento, mas as variações, né, que lideraram no período, por exemplo, de 2004 a 2010, o componente que mais cresce é a taxa de investimento. A taxa de investimento estava em expansão, ela caiu no outro período. Com a mudança do regime macroeconômico, houve uma desaceleração na taxa de crescimento dos investimentos. Eu poderia simplesmente explicar essa história, independentemente de qualquer outro elemento do lado da oferta. Eu poderia explicar dessa maneira. O investimento privado segue com alguma defasagem, com um efeito acelerador keynesiano do crescimento. Quando? Que é puxado por componentes autônomos de gasto. Quando esses componentes autônomos eles diminuem, exportações, consumo do governo, investimento público, etc., o investimento privado também diminui. E daí? Diminui esse investimento privado. Aí o que faz o governo? Não, então vamos compensar essa queda dando mais margem, dando mais lucratividade. Através do quê? Isenções fiscais. Represando as tarifas, que é custo. Que é custo para a indústria privada. Estou reduzindo os custos para aumentar suas margens de competitividade. Mas não aconteceu a taxa de crescimento. Então, a interpretação do que foi, eu disputaria a ideia de que só há uma leitura dela. A leitura que eu faço é bastante diferente da suposição de que teria havido um regime macroeconômico expansivo e um conjunto de elementos microeconômicos equivocados que, junto, levaram apenas ao caos. Eu diria que os investimentos e as exportações não substituíram ou compensaram a desaceleração dos componentes domésticos da demanda que ocorreram no período. Queria agora passar para um outro ponto. Infelizmente, a minha vai ficar para debates, mas quantos minutos eu tenho? Ok. Seria o seguinte, tanto na abordagem, digamos, mais ortodoxa, quanto na abordagem novo desenvolvimentista, a explicação sobre o que aconteceu está muito centrado na existência de equívocos ou falhas da política econômica. E isto teria, claro que também, em muito, se pode levantar como falhas de execução, não apenas só de concepção, mas falhas de execução. Mas me parecem escassas as análises que tragam em cena os conflitos distributivos e as decisões políticas a eles associados. Em geral, quando se introduz aqui, se refere apenas a um vago populismo fiscal,
Em geral, o pensamento ortodoxo sempre costuma atribuir isso, que é um problema dos políticos. Ou cambial. É mais fácil, deixa o câmbio se valorizar, porque segura a inflação, e aí deixa de olhar, digamos, os efeitos de longo prazo sobre a nossa indústria. E que isso teria exacerbado nos últimos tempos, para fins eleitorais, evidentemente, e que eu posso colar essa história com um conjunto de existência de interesses econômicos particulares ou corporativos, ou financistas, dependendo se for mais novo desenvolvimentista, mas com a coisa dos interesses dos financistas. Se não for, mais as corporações em geral, com o setor político. E isso teria resultado, então, alguma explicação. Eu não estou muito satisfeito com essas explicações, mas eu acho importante introduzir, para entender o que foi, também elementos políticos. Creio que há um elemento fundamental aqui que a gente passou, na apresentação do Samuel ele colocou essa questão, mas eu gostaria de pegá-la, mas explorar de um outro ângulo. É que houve uma mudança distributiva fundamental na sociedade brasileira. Houve uma expansão substantiva dos gastos sociais e do salário real, na base. Houve uma expansão muito grande, um ingresso no mercado de trabalho de uma população que até então estava à margem. E isso gera conflitos distributivos de toda a ordem. Gera conflitos no interior do Estado, gera conflito do ponto de vista da alocação de recursos, gera conflito no chão de fábrica, gera conflitos em todos os planos. Isso é uma particularidade do Brasil. Isso é uma característica das economias capitalistas. Eu acho que esses conflitos e a discussão da existência desses conflitos, e não a suposição de uma economia harmônica, arrumadinha, em que todos se entendem e que todos têm harmonia com os mesmos interesses. Que economia é essa? Isso não existe. Isso não existe na cabeça de digamos, economistas de a economia não é assim. A economia tem lutas de interesses, conflitos e, claramente, uma oposição do ponto de vista dos interesses ligados à distribuição nos grandes grupos e nas grandes classes sociais. E isso tem que ser colocado também para entender as inflexões e, persistentemente, para entender a inflexão agora em 2015, que daqui a pouco eu vou falar. Eu poderia falar de outros temas que denotam e que requerem uma análise política e que podem ser importantes para entender o momento atual, mas não terei tempo. Como o fato que explodiu, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, uma discussão em torno do chamado nacionalismo de recursos naturais e as implicações geopolíticas em torno disso. Nós não podemos tratar dos desequilíbrios macroeconômicos desconsiderando o mundo real do conflito de interesses. Eu diria que é possível introduzir numa explicação do que eu digo, tanto das mudanças do mix de política econômica em 2010, bem como, e principalmente, a opção ortodoxa atual no novo governo do PT, em 2015, não se deve simplesmente a uma mudança necessária, unidirecional, evidente e óbvia na correção de erros de concepção ou de execução, mas uma mudança no poder político dos principais atores sociais. Entre, de um lado, aqueles componentes que historicamente se construíram em torno do PT, e de outro, empresários, banqueiros, porta-vozes midiáticos, associados
predominantemente aos outros partidos, mas não só outros partidos, o próprio PT também. Especialmente no momento atual. E a despeito do noticiário político alimentado por um interminável conjunto de escândalos e denúncias de corrupção entre poder político e grupos econômicos, há claramente um conflito distributivo sobre as prioridades da política econômica e social e sobre o seu grau de autonomia na educação ou alocação de investimento. E a própria identidade e a própria noção da crise e da definição da crise, ela já conota e ela já induz uma saída que ela não é sem lado. Ela não é sem lado. E, portanto, a economia é economia política. Nossa economia, querendo ou não querendo, a economia, mesmo quando nós negamos isso e apresentamos a solução como se fosse uma imposição do mundo da natureza. É técnica. É técnica. Para entender tal descontinuidade nas coalizões e prioridades, não deixa de ser sugestiva a comparação com o fim da Golden Age, o fim da idade dourada do capitalismo industrial, iniciada nos anos 70, e que inaugurou uma era conservadora, interrompeu a prioridade com pleno emprego, que distinguiu o capitalismo industrial. Creio que essa comparação é mais pertinente com outra comparação de mudanças importantes, como foi, por exemplo, nos anos 90, o chamado Consenso de Washington, ou mesmo com a Carta Brasileira aos brasileiros em 2002, do Lula, porque tanto no chamado Consenso de Washington quanto na Carta Brasileira, alguém poderia dizer o seguinte: escuta, há uma crise financeira externa inadiável. Como dizia o Mário Henrique Simons, crise fiscal é uma coisa, a crise cambial mata. A pergunta é, havia essa crise cambial em 2010? Não. As reservas externas no Brasil em 2010 eram 10 vezes maiores do que existia em 2002. 10 vezes maiores. Em 2014, há uma crise, nós estamos vivendo uma crise financeira externa de grandes proporções? Não. Ah, não, mas o risco Brasil é a crise interna. Mas por que a crise interna, denominada na sua moeda, é a crise soberana? O país vai fazer default na sua própria moeda? Ele faz default na moeda que não tem. Então, me parece que é mais pertinente olhar também as transformações que estão mais associadas à ideia da Golden Age, ou do fim da Golden Age. E nós poderíamos, adiantando um pouco, presenciando, talvez, quiçá, o fim da nossa breve Golden Age. Com as prioridades ortodoxas atuais, sinalizando uma inconsistência da sustentação do nosso estado de bem-estar, que, afinal, revelou-se uma boa vontade, mas que contraria a sua capacidade real. Esse é entendido assim, mas também com o fim da Golden Age, o fim da Golden Age foi argumentado assim, do ponto de vista da incapacidade de sustentar e mais, de priorizar o pleno emprego. E a definição de que muito mais prioritário é uma baixa inflação e uma inflação estável. E o nível de emprego se subordina a esta variável principal. Mas não era assim, não. Não era assim, não. No capitalismo do pós-guerra era o contrário. E mudou. E essa inversão
é que abre, e essa inversão, ela abriu, inclusive no próprio movimento sindical, a aceitação e dos próprio Partido Trabalhista, os partidos trabalhistas que vão depois liderar a abertura e desregulamentação da economia europeia, eles vão, de certa maneira, aceitar o diagnóstico fundamental de que não o emprego como prioridade, mas a inflação é aceitável em si. Seria uma longuíssima discussão disso, mas há hipóteses muito interessantes, mas evidentemente que o choque do petróleo, veja bem, o choque do petróleo interrompeu a bonança dos termos de troca, porque a Golden Age do capitalismo industrial também se beneficiou dos termos de troca favoráveis a ela, que evidentemente para a Europa é evidentemente a queda dos preços primários em relação aos preços industriais. E no nosso caso foi o contrário. Sim. Por supuesto. Talvez, e eu gostaria, vejo uma presença muito grande de estudantes aqui na sala, uma atenta releitura, ou leitura, para quem não leu, de um pequeno ensaio do Michael Kalec, 1943, chamado Aspectos Políticos do Pleno Emprego. Nesse ensaio, o Kalec observava por que será dessa sistemática oposição dos consultores econômicos, particularmente ligados às indústrias e bancos, a políticas de pleno emprego, de alto crescimento. O Kalec dizia o seguinte, que, embora embrulhado em argumentos econômicos, as razões baseavam-se em três grandes aversões. Uma aversão à interferência do governo no problema do emprego. Uma aversão, sobretudo, na direção do gasto do governo, investimento público e subsídio ao consumo. E uma aversão às mudanças sociais e políticas decorrentes da manutenção do pleno emprego. A ideia é que estas políticas, elas têm um problema do ponto de vista dos empresários, é que ela retira o nível de emprego da assim chamado estado de confiança dos empresários. E, nesse sentido, essa política econômica, de um jeito ou outro, acaba por diluir o poder político desses e sua posição privilegiada na condução da política econômica. Portanto, a questão que se colocava aí, né, era que o Kalec observava nessas circunstâncias, quando vai se aproximando num nível mais próximo ao pleno emprego, um grupo poderoso, um bloco poderoso de interesses formados pelo Big Business e pelos rentistas, provavelmente encontrarão mais de um economista para declarar que a situação é insustentável. E, nesse caso, o mito das finanças equilibradas constituía um argumento para impedir que os governos façam uma recessão e crise de confiança, realizassem gastos compensatórios. Dada essa relação, dizia o Kalec, estimular o investimento privado através de uma menor taxa de juros ou redução dos impostos como reação a uma contração econômica seria uma política mais afinada, mais aceitável com os interesses dos empresários. Mas, o Kalec observava, infelizmente, a reação dos empresários a partir dessas políticas de elevar a taxa de investimento era uma reação muito incerta. Eu creio que essa ideia poderia ser interessante para olhar as transformações na economia brasileira depois de 2010.
a tentativa de substituir uma política de sair com investimento público lá na frente, uma política puxando pelo lado de políticas anticíclicas clássicas, do lado das despesas públicas. E a troca dessa política por uma política de aumento das margens de lucro através da redução dos impostos e a desvalorização da taxa de câmbio, em parte, reflete essa mudança na percepção, porque veja que essa foi uma escolha, essa não foi uma imposição dos fatos, ela não foi uma imposição da crise externa, ela foi uma escolha. Como também, creio que a escolha principal, recente, desta conversão, e esse é o único ponto que eu considero totalmente de acordo com a fala do Samuel, quer dizer, esse verdadeiro estelionato eleitoral que aconteceu, como que uma política, digamos, que era focada, pelo menos política eleitoralmente, na sustentação de emprego e renda, se transforma numa política que subordina integralmente isto a resgatar o estado de confiança dos empresários através de uma política fiscal contracionista, para que ninguém diga que foi pouca. Quer dizer, ninguém não. O Fundo Monetário Internacional, que aprova e está dando aval ao atual pacote, acha que podia ser um pouquinho mais, na última carta ao Brasil. Mas, enfim, essa percepção, né, me parece, e infelizmente não teria tempo de continuar aqui minha observação, porque agora eu entraria na discussão sobre se existe ou não um desequilíbrio externo que possa ser corrigido por uma taxa real de câmbio sustentável, que isso é uma outra questão, mas eventualmente a gente pode conversar isso em outro momento. Muito obrigado. Bom, gostaria de agradecer aos dois palestrantes. O horário foi cumprido integralmente, com uma variação de 1 minuto para mais, 1 minuto para menos. Gostaria de... antes de passar para a plateia, para a discussão, gostaria de agradecer aqui ao pessoal todo do apoio que nos deu do Segov, né? Você sabe que o Segov funciona basicamente com bolsistas da universidade, né? São alunos nossos que participam conosco e sempre as nossas atividades são de alto profissionalismo, né? O que muito nos orgulha, porque ele é fundamentalmente levado por esses alunos. Então, eu quero agradecer a todos eles que há dias nos ajudaram a planejar, organizar, e mesmo com todo o movimento do dia de hoje, a gente vê a casa lotada com mais 2 salas passando com videoconferência. Gostaria também de agradecer, então, a reitoria, o apoio todo que foi dado para o evento. Eu vou aproveitar e fazer uma pergunta inicial para os dois, para iniciar o debate, que a gente centrou muito também aqui, né, nas causas, para se chegar no estado que estamos hoje. Agora, existe uma mensagem clara da política econômica que essa recessão que vai se passar, ela é uma antessala para um crescimento que vem depois. Uma mensagem, me parece, bastante otimista por parte do governo, e aí entra a questão cambial. Eu acho que o Samuel disse que isso vai ser muito lento, que esse crescimento vai demorar bastante tempo ainda para ocorrer, e o Carlos Medeiros me parece mais pessimista com essa possibilidade. Ou seja, para ele, essa recessão, ela não é uma antessala para um possível crescimento, mas ela joga contra a uma possibilidade de uma recuperação saudável a médio prazo ou a curto prazo. Então, eu gostaria que vocês, rapidamente, né, discutissem essa possibilidade. Quer dizer, até que ponto essa retórica oficial ela pode ou não se confirmar?
Eu acho que aí pode juntar com a questão de taxa de câmbio mesmo, que ele disse que tinha deixado represado, e que parece que na tua argumentação entra também aquela ideia do dólar a 4, que ajuda a resolver. Eu acho que a primeira parte da sua pergunta, Pedro, eu acho que eu já respondi. Eu sou muito pessimista com uma retomada grande, forte do crescimento, porque eu acho que houve uma desorganização do sistema produtivo fruto de uma desorganização microeconômica. Então, a gente não tem só um problema macroeconômico, como nós tínhamos em 99, ou um problema de expectativas, como nós tínhamos em 2003. A gente tem que fazer muita lição de casa para que a produtividade volte a crescer e, portanto, eu acho que a retomada do crescimento vai ser mais lenta. Por que eu acho que o câmbio pode ser uma fonte importante? Porque a gente tem um hiato de produção na indústria manufatureira, já tem um setor que está com uma forte capacidade ociosa, e você poderia pensar uma recuperação mais forte da economia, nenhuma maravilha, mas baseado nesse hiato de produto, nesse setor, com esforço exportador, e eu acho que um câmbio mais desvalorizado ajuda. Evidentemente, você tem que mexer a relação câmbio-salário, essencialmente. Evidentemente, eu não sou hiper entusiasta dessa possibilidade, porque a gente tem do outro lado do mundo uma China que cresce 7% ao ano. 7% ao ano é coisa dessa. Né? A população economicamente ativa da China cresce meio. Então, 7% ao ano significa que a produtividade do trabalho na China cresce 6,5%. Se a China desacelerar para 4%, ainda é um crescimento espetacular. É uma produtividade crescendo a 3,5%. A China já é quase... A renda per capita da China esse ano vai passar do Brasil. E a China já deve ser uns 80% da economia americana. Então, é uma coisa muito parruda que está gerando excesso de produção de bens manufaturados o tempo todo. Então, é uma competição difícil. Então, também não sou muito entusiasmado dessa saída, mas eu acho que a gente tem uma indústria ociosa. É um setor que, quando está com uma capacidade ociosa, você tem retornos crescentes quando você ocupa a capacidade, você pode puxar aí um crescimento, mas eu sou bem cético, mas acho que colocar um câmbio em 4, cortar um pouco de salário na situação atual, em que a gente, claramente, nos últimos anos, teve uma evolução do salário real incompatível com a evolução da produtividade da indústria manufatureira, acho que ajuda. Eu não sou um novo desenvolvimentista que acha que isso resolve tudo. A minha visão, eu sou um economista ortodoxo, a minha visão de crescimento econômico é institucional. Eu acho que o crescimento econômico é essencialmente um fenômeno institucional, e é por isso que eu enfatizo tanto a desorganização da oferta nesse período 2009, 2014, como fator primordial para explicar a nossa desaceleração, mas reconheço que pode ajudar um pouquinho. Okay. Carlos, deixa aqui contigo. A questão do pessimismo, sim. Engraçado porque é sempre o seguinte, essa coisa do pessimismo e do otimismo. Né? Um otimista é sempre um ingênuo, um pessimista é sempre um chato. Né? Então, eu não quero ser esse chato do pessimista, etc. Mas, evidentemente, do meu ponto de vista, que eu sigo uma abordagem mais centrada na ideia da demanda efetiva, uma ideia mais kalekiana, etc. Evidentemente que todas as medidas tomadas pelo governo são contra a suposição de uma retomada dos investimentos ou uma retomada da expansão arrastando os investimentos. Não creio que, não consigo entender, não acho que melhorar o estado de confiança dos empresários vai surgir por conta disso, uma maior taxa de investimento autônoma, mesmo quando a economia esteja em recessão e crescendo muito pouco. Aliás, se existe um estado de confiança que me parece importante, é resgatar a confiança na expansão dos mercados.
Se os mercados não estão crescendo, dificilmente os empresários vão conversar aqui e ali, pedir isenção aqui e ali e tal, mas investir mesmo não me parece muito razoável isso. Isso, portanto, também, por outro lado, como eu não vejo que haveria um fluxo de investimento externo muito elevado em função das transformações ou do ajuste fiscal atual, aliás, todas as evidências dizem e mostram e revelam que o investimento externo ele é caudatário e segue a expansão dos componentes internos de crescimento, portanto, ele espera mais cautelosamente. Com algumas exceções pontuais que talvez pudesse se discutir aqui e ali, por exemplo, acordo de parcerias com a China, etc., que eu acho que há sempre um jogo aí, mas não creio que... isso não está na agenda macroeconômica, não está na agenda que nós estávamos discutindo. Do ponto de vista da agenda macroeconômica, eu não vejo uma retomada do crescimento econômico, não vejo. Não vejo também que mexer no câmbio em si seja capaz de per si alterar esta minha observação pessimista pelo seguinte fato. O Samuel tem toda a razão, e muitas vezes esse ponto não é muito percebido por diversos autores que defendem o câmbio, que acham que o câmbio é neutro. O câmbio não é neutro. O câmbio só muda quando você muda a relação câmbio-salário. E, portanto, significa o seguinte, imediatamente, com uma mudança sustentada na taxa real de câmbio, isto significa uma contração dos salários e, consequentemente, do consumo. Isso é imediato. Imediato. Se a economia vai exportar mais, isto depende da sensibilidade, da elasticidade, da demanda externa aos preços. Em alguns setores, sim ou não, possivelmente não compensará, do ponto de vista da demanda agregada, a mudança na relação câmbio-salário. A menos que fosse acompanhado por, bom, mas se faz isso mais o investimento público. Não, mas não pode, porque você está fazendo ajuste fiscal, não pode. Isso mais, então, expansão do crédito ao consumidor. Não, mas não pode, porque você, exatamente para viabilizar a desvalorização da taxa real de câmbio, você tem que esvaziar as pressões para a elevação dos salários monetários, que em grande parte, em função do nível de atividade geral. Portanto, me parece que o efeito sobre a balança comercial da desvalorização é mais pelo efeito de contração dos componentes internos da renda do que de substituição de mercado externo, de mercado interno por mercado externo. Portanto, nesse sentido, eu não mudaria o meu pessimismo, mesmo em relação ao câmbio. Nós vamos abrir, então, para perguntas. Eu quero ter o seguinte, para fazer pergunta, não é para fazer outra colocação de meia hora, para dar tempo de todo mundo falar. Tá? Se quiser fazer outro debate, nós organizamos outro depois. Tá? Então, por favor. Vou fazer 3 perguntas iniciais. Ferrari está inscrito, você e o Marcelo. Tá ok. Então vamos esses 3 primeiros. Professor Ferrari. Quem sabe você fala aqui, ó, seu belo sotaque carioca. O pessoal da outra sala não ouve. Inicialmente, queria parabenizar a reitoria Segov por ter organizado esse debate, parabenizar o Samuel, o Carlos Medeiros. São 3 pontos, eu não vou me alongar, mas também não vou ser breve o suficiente. A primeira questão é diretamente ao Samuel. Eu concordo com o Samuel que esse governo Dilma, entre 2011 e 2014, foi um governo de má gestão sob a ótica macroeconômica, que acabou afetando, em última instância, o aspecto institucional. Todavia, em hipótese alguma, eu concordo, e aí eu corroboro o ponto de vista do Medeiros, de que isso tenha sido decorrente de uma política desenvolvimentista. Seja qual for o prefixo que se utilize, social ou neodesenvolvimentismo, foi tudo, menos desenvolvimentismo, ou seja, foi uma política pragmática e populista. Né? Só para pegar três políticas macroeconômicas que vão de encontro ao que
prevê ou social-desenvolvimentismo ou o novo desenvolvimentismo. O câmbio foi apreciado e não um câmbio competitivo como os desenvolvimentistas propõem. O ajuste fiscal intertemporal não ocorreu, você mesmo disse. Nós saltamos de 3,1 em 2011 para 2,5, 1,9 e 0,6 ano passado, resultado primário. Então, você tem uma política fiscal completamente inconsistente com o equilíbrio intertemporal. E no que diz respeito à política monetária, você teve uma política monetária que causou descontrole das contas públicas, corroborou para o descontrole das contas públicas, né? Então, em hipótese alguma, eu concordo que houve uma esquizofrenia de política econômica, né, que afetou o aspecto institucional, mas em hipótese alguma, eu admito a hipótese, né, a questão de ser desenvolvimentista, muito pelo contrário, né? No que diz respeito ao ajuste fiscal, vamos supor, Samuel, que eu tenha concordado com você, que o problema é o ajuste fiscal. E aí eu discordo do fato de você ter dito que Dilma terceirizou a gestão econômica. Não existe terceirização do gestor da política econômica. Ou seja, Levi faz parte do governo como um todo, independentemente de ser completamente oposto ao que era Manteiga, mas faz parte do governo. Não existe essa expressão terceirizar. Pensar assim é desconhecer a dinâmica da política, acho eu, né? Mas, de qualquer maneira, a questão fundamental que eu acho é o seguinte: vamos supor, Samuel, que eu tenha concordado que o ajuste fiscal é prioridade, né? E aí eu vou sair de um desequilíbrio fiscal primário de 0,6 ano passado para 1,2 esse ano. Vamos supor que eu tenha instrumentos para chegar a 1,2. Mas a questão fundamental é que se ano passado nós tivemos um déficit financeiro de 6,1% do PIB, com uma Selic média de 9,8%, a Selic média esse ano por baixo vai ser 12,5%. Ou seja, capaz que ao final do ano eu faça todo um esforço cavalar para mostrar grau de confiança, expectativa de que dias melhores virão, e o resultado, a necessidade de financiamento do setor público no final de 2015, vai ser pior porque a taxa de juros está subindo. Tá claro? Então, ou seja, essa conta não fecha. Se eu estou querendo economizar para pagar juros, provavelmente com uma Selic 12,5, a um PIB que vai decrescer esse ano, o resultado financeiro vai ser muito mais impactante do que no ano passado. Eu não fecho a conta pública. Ou seja, eu não crio expectativa para crescer. E aí, o último ponto, vocês falaram muito superficialmente, ou mais especificamente na questão do câmbio, mas eu queria centrar num ponto para mim que é fundamental, ou seja, o desequilíbrio externo da economia brasileira, para mim, é a questão mais preocupante. Nós acumulamos, somente nos 4 últimos anos, 280 bilhões de dólares de transações correntes deficitárias. O passivo externo, ano passado, pela nova metodologia de balanço de pagamento do Fundo Monetário Internacional, qual o Brasil está introduzindo, foi 1,7 trilhão de dólares. Essa é a questão problemática. Como sair desse imbróglio? Fala daqui, senão as outras salas, tem mais 3 salas. Tá, eu repito, então. Qual é o impacto da crise da Petrobras na crise geral? Tem mais um? Eu também não entendi. Se o que se lê hoje na imprensa, alarmista, se deve levar a sério ou é mais alarme mesmo? É isso aí. Professor Marcelo Portugal. Deixa eu só, antes de fazer a pergunta ao Samuel, vou tentar injetar um pouco de otimismo aqui na discussão do Samuel, mas antes de injetar, deixa eu fazer um comentário aqui, que a vitória tem muitos pais, mas a derrota é órfã, né? E é interessante a gente ver que, durante anos, as políticas que a presidente Dilma aplicava eram defendidas de forma tão veemente por várias pessoas, inclusive nessa sala, e aí depois que o negócio dá errado, a pobre coitada fica pendurada no pincel, aí ninguém mais quer se associar a ela, todo mundo acha que o que ela fez não tem nada a ver com o tipo de política que eu recomendaria, ou você recomendaria, quer dizer, ninguém, parece que ela surgiu no vácuo e que não existia um ministro da Fazenda, que não existia um presidente do BNDES,
parece que essas pessoas não tinham uma posição desenvolvimentista, parece que foi algo que é totalmente diferente, que só ela fez e que e não existia ninguém apoiando, né? Mas feito esse comentário de que o fracasso é órfão, eu queria dar 4 pontos para aumentar o otimismo. Tá certo? E um que eu acho que atrapalha, mas deixa eu dar 4 para aumentar o otimismo. Primeiro, para aumentar o otimismo, é o seguinte: a gente começou a fazer bobagem macro e micro a partir de uma situação muito boa. Ou seja, a economia brasileira estava há 10 anos crescendo, a inflação estava baixa, houve um grande contingente de pessoas que entraram no mercado de trabalho, a taxa de desemprego estava baixa, a distribuição de renda melhorou. Então, nós estamos piorando, mas nós estamos piorando a partir de um nível relativamente muito positivo. Nós saímos de uma posição muito boa. Então, esse é o primeiro ponto positivo. O segundo ponto positivo é que a gente se deu conta a tempo, né? Quer dizer, a gente podia não ter se dado conta e ter continuado, a gente podia ter dobrado a aposta, né? Pensa na alternativa pior. Para ser otimista, pensa sempre na alternativa pior. A gente podia ter dobrado a aposta. A presidente Dilma podia ter ganhado a eleição e ter dito: olha, só não deu certo porque eu não fiz o suficiente. Se eu, em vez de dar 450 bilhões ao BNDES, desse 1 trilhão, se ao invés de mudar a regulação, eu estatizasse todas as empresas e administrasse elas diretamente, aí vai dar certo. Então eu tenho que, na verdade, dar mais dinheiro para o BNDES, mais regulamentação estatal, estatizar, porque agora vai dar certo. Ela podia ter dobrado a aposta. Como fez... Oi? Põe a Selic a 0, não é isso? Bota... Por que tem que ter uma taxa de juros alta? Bota, abaixa a Selic lá, abaixo dos 7 e pouco que estava antes. Ela podia ter feito isso. Nós temos exemplos na América Latina, né? Não preciso citar, todos nós sabemos quem são, de países em que a aposta foi sendo dobrada, e a situação só foi piorando. Ela não fez isso, ela se deu conta. Então nós saímos de uma situação boa, ela se deu conta que estava errado. 3, ela foi na direção correta, tá certo? Ela começou a desfazer tudo que ela tinha feito antes. 4, a situação externa não está ruim. Nós já tivemos crises anteriores nas quais os Estados Unidos estavam em crise, nas quais a Rússia, quando nós lá em 98, 99, tivemos que desvalorizar, tinha uma crise gerada pela Rússia. Lá em 2003, os Estados Unidos estavam ainda na crise lá do estouro da bolha lá da internet. Nós não temos uma crise econômica internacional de magnitude. Ao contrário, a China está desacelerando, mas cresce 6%, 7%. Os Estados Unidos está começando a retomar. Se der certo, a gente vai subir o juro nos Estados Unidos, vai ajudar um pouquinho, porque o câmbio vai dar uma descolada aqui, vai ajudar a corrigir preços relativos e tal. Nós somos credores líquidos, a dívida, nós tínhamos um problema grave, né, que toda vez que o câmbio desvalorizava, a situação fiscal piorava. Agora ainda tem os swaps, mas mesmo com swaps a gente ainda tem uma situação, nós somos ainda credores líquidos, né, em termos das reservas internacionais do país. Então eu acho que essas 4 coisas jogam um pouco de otimismo na história, né? O único pessimismo é a parte da gestão política da coisa. Ou seja, a gente mudou na hora certa, mudou para a direção certa, agora a questão é implementar, não é uma questão de elaborar a estratégia foi elaborada e está na direção correta. O problema é implementar a estratégia, é um problema político de como é que você implementa, e aí é o problema que você mencionou do estelionato eleitoral. Quer dizer, você tem uma presidente, que aí eu vou concordar com você, e na verdade vou concordar em dobro, não só terceirizou, quer dizer, a presidente é a primeira pessoa a usar a nova lei da terceirização, que permite terceirizar, inclusive, as atividades fins, né? Porque eu imagino que a atividade fim da presidência da República seja a gestão política e econômica do país. Ela terceirizou as duas, não terceirizou só a econômica, terceirizou a econômica para o Joaquim Levy e terceirizou a política para o Michel Temer. Então ela fez uma dupla terceirização. Na verdade, a gente vive hoje num regime de quase renúncia branca, né, da presidente da República. Então esse é que eu acho que é o problema. O nosso imbróglio é um imbróglio político, é saber qual é a capacidade que o governo, e aí eu estou falando todo mundo, presidente ou presidenta, se você quiser, Michel Temer e Joaquim Levy, qual é a capacidade que esse grupo que governa o país terá de
implementar a estratégia corretamente desenhada, né? Obrigado a todos pelas perguntas. Essa questão do nome desenvolvimentista ou não, assim, eu não vou discutir com você, você entende dessas coisas mais do que eu. O que eu digo para você é o seguinte, eu pego a lista de medidas que foram tomadas, elas são muito parecidas com as medidas do Geisel, muito parecidas. Então, eu chamo, se não gostar de desenvolvimentismo, eu chamo de intervenção direta do Estado. E na minha fala, eu quis distinguir, com muito cuidado, duas coisas que eu acho muito diferentes. Uma é a intervenção direta do Estado na economia, nos mercados, no funcionamento do mercado, que é alguma coisa que às vezes funciona muito bem, funcionou muito bem no Japão, funcionou muito bem na Coreia, funcionou muito bem em Taiwan, funcionou muito bem em vários lugares. Na maioria das vezes não funciona bem. A América Latina tenta fazer isso, sempre termina em crise cambial com inflação, Egito tentou fazer, Índia tentou fazer isso. Muitas vezes também não funciona. Às vezes funciona, às vezes não funciona. Se a gente pega a história econômica, mais não funciona do que funciona. E nos casos que funciona, Taiwan, Coreia, tal, esses caras têm outras coisas. Taxas de poupança na casa de 40% do PIB, melhores sistemas educacionais do mundo, carga tributária muito baixa, tem um monte de outras características que, na verdade, podem ser as mais importantes para explicar o sucesso do desempenho desses caras. Mas aí, isso é outra coisa. Então, tudo bem, eu deixo de lado o nome desenvolvimentista, se eu não estou sendo muito correto com a história do pensamento econômico, mas eu acho que intervencionismo estatal, acho que é uma denominação correta, e o paralelismo das medidas com o governo Geisel, eu acho que também existe, é fácil defender essa proposição. Eu acho que o desequilíbrio externo é um problema. Eu estou mais preocupado com o fiscal porque, do ponto de vista patrimonial, a gente ainda está numa situação confortável. Ou seja, se o câmbio ir, esse passivo externo líquido ele cai muito, porque ele é quase todo ele renda variável. É gringo que pôs dinheiro aqui dentro para comprar NTNB, é gringo que pôs dinheiro aqui dentro para comprar ação de empresa brasileira, e é gringo que pôs dinheiro aqui para comprar empresas aqui. Então, o grosso ainda no nosso passivo externo líquido é denominado na nossa moeda. Se o câmbio andar, a gente tem uma perda. Mas, certamente, 4,5% de desequilíbrio transações correntes, 10 transações correntes, para um país que cresce muito pouco, não é um equilíbrio. A gente vai ter que endereçar isso de alguma forma. Eu concordo com você, com otimismo. Eu entendo isso, eu também acho isso. Os 4 elementos que você citou, acho que os 4 são corretos, e eu acho que a gente tem que fazer essa reflexão. Os economistas pensam diferente. Vocês estão vendo aqui 2 exemplos claros de economistas que pensam diferente. A política arbitrou um conjunto de medidas. Não foi os economistas que arbitraram. A gente não está nesse regime de política econômica agora, ortodoxo, porque eu quis, porque eu fiquei escrevendo no jornal, ou porque os empresários forçaram. Os políticos petistas, liderados pelo Lula, por algum motivo, eles acharam que a coisa que a gente fala faz mais sentido do que a coisa que o outro lado fala. Acharam. Tá? Aí é uma questão de... Tem que entender por quê. Eu acho super interessante. Eu gostaria de um dia... Acho que é um trabalho de história do pensamento, história das ideias, super legal entender por que isso aconteceu. Mas isso aconteceu. Então, assim, não foi terrorismo de mercado. Poderíamos dobrar a aposta. Acho que isso é muito importante a gente ter em mente. A gente poderia dobrar a aposta. Eu tento, o tempo todo eu fico fazendo contrafactual. Ganha Dilma, vamos botar um Mercadante de ministro da Economia, que ele queria, poderíamos fazer isso. Ela tem caneta, ela poderia fazer, ninguém obrigou ela a não fazer isso. O Lula chegou com um monte de político vacareza, gente. Deputado federal do estado de São Paulo, líder do PT, um político importante, experiente. O cara não foi eleito o ano passado. A bancada paulista do PT na Câmara, ela secou. O deputado petista da bancada paulista está virando mico do leão dourado, está em extinção. Então, alguma coisa aconteceu. Esses políticos são homens pragmáticos. Eles arbitraram o debate que existe na academia brasileira. Então, olha, eu acho que esses caras, quando a gente estava com o Palocci, estava funcionando, depois eu vou desses caras. E aí, tudo bem, foram. Se pusesse o Mercadante, eu acho que nós íamos para o caminho da Argentina e da Venezuela.
Então, assim, essa história é modelo único, se entregou ao neoliberalismo, eu não consigo entender isso, gente. Tem vários modelos. Olha nos vizinhos. A taxa de homicídio na Venezuela é 82 por 100 mil habitantes. A taxa de homicídio na Colômbia, com guerra civil, é 27 por 100 mil habitantes. A Colômbia é careta, faz tudo que o ortodoxo quer. A Venezuela faz tudo que a antiga gestão do primeiro mandato da Dilma fez tudo. Eu pego tudo que a Dilma fez lá, extrapolo na frente da Venezuela hoje, gente, dá. Então, tem modelos diferentes. Tem modelos. Simplesmente, os políticos brasileiros, dado o grau de desenvolvimento institucional que o país tem, dado o grau de desenvolvimento na nossa política, olharam e disseram, se eu for para a Venezuela, eu acabei a minha vida enquanto político. Então, vamos arrumar agora. Então, nesse sentido, eu acho que concordo integralmente com você. Agora, o que eu acho, isso eu sinto no Congresso, é que tem a segunda parte da minha... Tem uma fala que é jogar pedra na nova matriz. Tá? Eu me sinto à vontade para fazer isso, porque eu faço isso desde 2009. Então, posso fazer isso à vontade. Me dedico esse ano a escrever e apontar os erros do que eu acho que foi a bobagem cavalar. E aí eu discordo do Carlos, eu não acho que é economia política. Eu acho que a nova matriz foi ideologia. A gente sabe que as escolhas de política econômica, elas são uma mistura de economia política com ideologia. Visão de mundo. E eu não acho que foi por mal. Acho que as pessoas que adotaram a nova matriz econômica adotaram tendo certeza que estavam fazendo o melhor para o país. O ministro Guido Mantega é uma pessoa respeitável. É uma pessoa que nunca roubou, não tem nada na vida dele que depõe, na vida pessoal dele que depõe contra ele. Ele simplesmente tem uma visão de mundo que diz que o melhor para o país é o que ele fez. E eu acho que é um desastre, é uma tragédia, mas são visões de mundo diferentes. Agora, a economia política brasileira, que foi o que eu chamei de contrato social da redemocratização, porque teve aqueles 11 anos em que nós ficamos, de certa forma, meio intoxicados com uma dinâmica extremamente favorável da Receita, eu acho que os políticos não têm o diagnóstico do tamanho do problema, que foram os números que eu dei aqui. E eles não têm o diagnóstico do tamanho do problema porque nós, durante 11 anos, ficamos intoxicados com uma dinâmica da Receita extremamente favorável e, de certa forma, desvinculada das potencialidades de longo prazo do país. E, durante 4 anos, nós tivemos um governo muito perdulário, que gastava muito a revelia de certa forma, a revelia dos políticos. E aí tem um problema de nascença das coalizões petistas. Qual o problema dos governos petistas? Não é um problema do presidencialismo de coalizão, necessariamente, mas é um problema de escolha de gestão de política que os governos petistas têm. Qual o problema? O governo petista, o PT é um partido à esquerda, no espectro político brasileiro. É um partido à esquerda que, por disputa política, escolheu brigar com os partidos do centro, PPS, PSDB e DEM. Você tem uma enorme fragmentação. Quando o partido que ganha a eleição tem um presidente forte, carismático, ele consegue ganhar a eleição majoritária, ele está à esquerda do espectro político do país, e ele resolve confrontar com a meiuca, ele tem que fazer na coalizão dele com a extrema-direita. Então, o problema é que as coalizões petistas, isso é muito diferente das coalizões do período do FHC, em que a homogeneidade ideológica era muito maior. As coalizões petistas têm uma enorme heterogeneidade ideológica. E a enorme heterogeneidade ideológica faz com que a escolha de a forma de gerir o dia a dia da política, seja muito mais usando moedas de troca do dia a dia do Congresso, algumas lícitas, hoje a gente está descobrindo aqui, ora, não lícitas, do que compartilhando o poder. Então, esse é um governo que compartilha pouco, isso mudou com a Dilma. 2. Mas até a Dilma 1, era essa a dinâmica da política, da gestão da política dos governos petistas. Então, você compartilhava muito menos o poder e usava moedas de troca do cotidiano. Isso faz com que, na hora da crise, fica muito mais difícil, porque você tem um monte de político que viveu 5 anos numa gastança, e ele não era chamado para gastar, ele ficava com umas moedinhas de troca lá, mas ele não estava participando daquilo. BNDES é o exemplo lapidar desse regime de política econômica, e dessa forma de gerir a política.
BNDES é uma forma do governo fazer política pública sem passar pelo Congresso, porque o gasto fica embutido no diferencial de juros. Então, isso gerou, assim, aqueles 11 anos que a gente ficou intoxicado, mais esses 5 anos de gastança, meio ao largo dos políticos, os políticos não entendem que agora não tem mais dinheiro. Então, além do estelionato eleitoral, está muito difícil você explicar para os políticos que teve 450 bi para o BNDES e agora tem que cortar tudo. Ferrari, você falou a coisa do juro. Vamos lá. Não há a menor dúvida que a carga de juro é altíssima, não há a menor dúvida de que o déficit nominal esse ano vai ser maior do que o ano passado. O problema é o seguinte, a única forma de não pagar esse preço, a única forma de não pagar esse preço é dar um calote na dívida interna. É a única forma, não tem outro jeito. Ou ir por inflação. Eu desvalorizar a dívida de forma inflacionária, que não é muito eficaz, porque uma parte significativa da dívida é ou pós-fixada ou é de duration instantânea. Então, a gente tem que dar calote. Tem que mudar, tem que fazer coisa lá do super, dar calote. Ou dá calote, ou vai para hiperinflação, ou paga esse preço. Tudo que eu tenho 52 anos, nasci em 63. Tudo que eu vivi na minha vida diz que pagar esse preço é o mais barato. Eu acho. Eu não quero hiperinflação de novo. Eu costumo dizer que a pior forma de gerir o conflito distributivo de uma sociedade, além de guerra civil é a pior forma. Tirando a guerra civil, a segunda pior forma de gerir o conflito distributivo é por inflação. Eu odeio inflação. E eu acho que a gente tem que pagar esse custo de juro, é alto pra cacete, é muito alto, eu sei disso, mas eu acho que a alternativa é muito pior. E eu acho que é sempre isso, a alternativa, a inflação na Venezuela já está em 2 dígitos, já é mais de 100%. E na Argentina está batendo 30%. Eu não quero isso, para mim, eu prefiro pagar juro. Pode falar. Eu entendo que a questão que o Ferrari levantou tenho talvez alguma coisa a dizer. Muito que o Samuel falou, mas faz parte de apenas ilustrar os diferentes pontos de vista. Por exemplo, eu não acho que a taxa monetária de juros seja feita pelo mercado. Portanto,